Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 22, os descendentes de Ajamidha. Na verdade, o nome dele é Ajamidha mesmo. E vamos ler alguns versos que estão sem significado, desde o primeiro. Está começando agora a leitura cuidadosa, assim, com todos os significados. Vamos ler até o verso número 15. Então vamos direto para a tradução, para favorecer. Shukadeva Goswami disse: Ó rei, o filho de Divodasa foi Mitraio, e de Mitraio vieram 4 filhos chamados Javana, Sudasa, Sahadeva e Somaka. Somaka foi o pai de Jantu. Somaka teve 100 filhos, o mais novo dos quais foi Prishata. De Prishata nasceu o rei Drupada, que era sumamente opulento, conhecido dos estudiosos do Bhagavad Gita. De Maharaj Drupada nasceu Draupadi. Maharaj Drupada também teve muitos filhos, encabeçados por Drishtadyumna, todos famosos. De Drishtadyumna veio um filho chamado Drishtaketu. Todas essas personalidades são conhecidas como descendentes de Dharmyashva, ou como a dinastia de Panchala. Outro filho de Ajamida era conhecido como Riksha. De Riksha veio um filho chamado Samvarana. E de Samvarana, através do ventre de sua esposa Tapati, a filha do deus do sol, veio Kuru, o rei de Kurukshetra. Kuru teve 4 filhos, Parikshit, Sudhanu, Janu e Nishadha. De Sudhanu nasceu Suhotra, e de Suhotra Chavana. De Chavana nasceu Kriti. O filho de Kriti foi o Parichara, Vasu. E entre os filhos deste, encabeçados por Brihadrata, estavam Kushamba, Matsya, Pratyagra e Chedipa. Todos os filhos de Uparichara Vasu tornaram-se governantes do estado de Chedi. De Brihadrata nasceu Kushagra, de Kushagra Rishabha e de Rishabha Satyahita. O filho de Satyahita foi Puspavan, e o filho de Puspavan foi Janu. Através do ventre de outra esposa, Brihadrata gerou 2 metades de um filho. Ao ver aquelas 2 metades, a mãe rejeitou-as. Mais tarde, porém, a demônia chamada Jara, brincando, juntou-as e disse: Vive, vive. Assim nasceu o filho chamado Jarasandha. Perigoso. De Jarasandha veio um filho chamado Sahadeva. De Sahadeva, Somapi. E de Somapi, Shrutashrava. O filho de Kuru, chamado Parikshit, não teve filhos, mas o filho de Kuru, chamado Janu, teve um filho chamado Suratha. De Suratha veio um filho chamado Viduratha, de quem nasceu Sarvabhauma. De Sarvabhauma veio Jayasena, de Jayasena Radhika, e de Radhika Ayutayu. De Ayutayu veio um filho chamado Akrodhana, cujo filho foi Devatithi. O filho de Devatithi foi Riksha. O filho de Riksha foi Dilipa, e o filho de Dilipa foi Pratipa. Os filhos de Pratipa foram Devapi, Shantanu e Balika. Devapi deixou o reino de seu pai e foi para a floresta, e portanto Shantanu tornou-se o rei. Shantanu, que em seu nascimento anterior era conhecido como Mahabisha, tinha a habilidade de transformar em juventude a velhice de qualquer pessoa, pelo simples fato de tocar a pessoa com suas mãos. Porque pelo simples toque de sua mão,
o rei era capaz de fazer todos felizes através do gozo dos sentidos, seu nome foi Shantanu. Como não chovia no reino havia 12 anos, certa vez o rei consultou seus sábios conselheiros bramínicos e eles disseram: cometeste o erro de desfrutar da propriedade do teu irmão mais velho. Para a elevação do teu reino e lar, deves devolver o reino a ele. Agora vem o significado de Prabhupada. Ninguém pode agir como soberano ou executar um Agnihotra Yagya na presença de seu irmão mais velho, pois, caso contrário, a pessoa torna-se um usurpador, conhecido como Pariveta. Ponto final. Interessante, se fala dos descendentes de Ajamidha e vários nomes surgiram. Shantanu é um deles. O reino de Chedi também agora está famoso por causa do grande Bharata, o livro de Hridayananda Maharaj. Quem leu pode se localizar aí, porque é onde estão localizados os descendentes que vão depois, que a menina vai depois se casar com Shantanu. Então, aqui tem a menina Satyavati, né? Então, tem várias coisas interessantes. Tem Drishtadyumna. O que fazia Drishtadyumna, Braja? Ele era aluno de Dronacharya. Mas o que ele aprendeu? A ciência da arte militar. E foi ele que organizou o exército. Isso, ele organizou o exército de quem? Dos Pandavas. Dos Pandavas. Quem foi que observou o exército dos Pandavas? Dhritarashtra, não. Duryodhana. Duryodhana, os nomes são difíceis mesmo, né? Duryodhana, na batalha de Kurukshetra, isso nós estamos estudando agorinha, acabamos de estudar. Terminamos o 6º capítulo da Bhagavad Gita, agora no Bhakti Shastra. Ele é aluno recente, por isso está com essa boa memória aí, né? Então, no exército, na batalha de Kurukshetra, quando Arjuna pede para Krishna levar a quadriga até o meio dos exércitos, para que ele possa ver os exércitos inimigos, mostra com toda a clareza e detalhes e tudo mais, que um general, Arjuna, de um exército, vai observar o exército inimigo. Depois fala assim, en passant, que Duryodhana observa o exército inimigo e vê o exército organizado de uma maneira que ele estudou quando era aluno com Drona e que sabe que aquela é uma maneira invencível, uma maneira dificílima do exército inimigo entrar. Então ele imediatamente, pelo seu próprio temperamento raivoso, iracundo, quando ele vê aquilo, ele pensa, isso é coisa do Drishtadyumna porque ele está lá. Então, isso é ele pensando, né? Não está escrito no Mahabharata, não. Sou eu especulando que ele está pensando. Mas é assim mesmo, os acharyas explicam isso. Então, ele observou o exército, ele vê tudo organizadinho como Drishtadyumna sabe que Drishtadyumna está do outro lado, conhece Drishtadyumna, sabe que Drishtadyumna nasceu por uma austeridade, um voto específico do pai dele, Drupada, para ter um filho que fosse capaz de matar Drona. Então, Drona era o mestre de toda essa galera que está na Batalha de Kurukshetra. Drona era o mestre, foi ele que ensinou a arte militar para todo mundo. E aí Duryodhana, que aprendeu a arte com Drona e que agora Drona está no exército dele na hora da luta e é o mestre dele, Duryodhana, quando vê o exército organizado, a raiva dele vem à tona e ele perde a compostura diplomática, porque ele é uma pessoa extremamente diplomática. É o rei da diplomacia, é ele. O nome dele significa duro na queda. Duryodhana significa isso, duro na queda, duro de vencer, né? Duro de ser vencido em batalha. A gente fala logo duro na queda, né? Então, ele tinha esse temperamento assim.
E quando ele vê Drishtadyumna, então ele logo pergunta, quem é o culpado disso? Se pergunta. Como a gente, quando está em desespero, a gente vive procurando o culpado sempre fora da gente, né? A psicologia já está explicando isso, mas enquanto ela não explica completamente, a gente continua sempre procurando o culpado nos outros, de todos os problemas que nós temos. E ele faz exatamente isso na entrada do Bhagavad Gita. Aí Duryodhana observa, quando ele vê, ele diz, isso é coisa do Drishtadyumna. E quem ensinou isso a ele? Foi Drona, que agora é meu general aqui. Aí se vira para Drona, que é o mestre dele, e quebrando toda a etiqueta, observem que Prabhupada espera 15 versos para falar de etiqueta. Então, observem a importância da etiqueta. Observem a importância da ordem, a importância da organização ambiental em todas as circunstâncias, da família, no trabalho, em tudo, em todas as circunstâncias, a importância da etiqueta. Nós temos 3 etiquetas disponíveis para aprender, né? Para praticar. A etiqueta ocidental, que aprendemos aqui, que é muito legal. Temos a etiqueta védica, que é bem autoritária, bem vertical. E temos a etiqueta Vaishnava, cuja característica é a compaixão. Então, mas nós trabalhamos, nós devotos da ISKCON, trabalhamos com essas 3 etiquetas. A ocidental não podemos deixar de respeitar a etiqueta ocidental, porque estamos no Ocidente. Não podemos, sempre nos envolvemos com a etiqueta védica, porque a etiqueta védica é a base da etiqueta Vaishnava. E recebemos de prêmio a etiqueta Vaishnava, porque Prabhupada era um cavaleiro Vaishnava, como Bhaktisiddhanta, como Bhaktivinoda, como a esposa de Bhaktivinoda, também famosa, todos eram praticantes da etiqueta Vaishnava. O maior símbolo de etiqueta na vida de Bhaktivinoda Thakura foi quando ele era um juiz de direito e trabalhava para os ingleses. Os ingleses dominavam a Índia naquela época. Então, os ingleses faziam tudo por ele. Quando ele foi envelhecendo, o governo inglês fez uma linha férrea até a casa dele, só para ele, até pertinho da casa dele, muito perto da casa dele, para ele poder pegar o trem e ir para o trabalho, sem ter tanto trabalho como ele tinha, não fazer tanto esforço de pegar rickshaw, aquelas coisas que a gente conhece, né? Da Índia, dos sistemas de transporte da Índia. Então, imagine a importância dele. Aí chegou a época dele se aposentar. Quando ele foi se aposentar, veio o secretário do Ministério de Justiça e se dirige a ele e diz assim, Thakura, temos uma proposta do governo inglês para o senhor. Queremos lhe pedir que retarde a sua aposentadoria por mais um tempo. Ele fez assim, com essa postura, nem um dia mais. Ele esperou, mas ele deu a resposta exata. Ele faz assim, levanta o dedo e diz, nem um dia mais. Porque o que ele queria agora? Ele agora queria se dedicar ao movimento do Senhor Chaitanya, que ele acabara de estudar. Então, ele estudou o cristianismo profundamente, porque ele viu a religião das autoridades dele empobrecendo toda a Índia. Então, o símbolo de pobreza da Índia é o cristianismo, a cultura cristã. E o hinduísmo é exatamente o contrário, o vaishnavismo é exatamente o contrário. Não existe voto de pobreza, nem no hinduísmo, nem no vaishnavismo. Existe renúncia, mas voto de pobreza significa que a sua riqueza vai para alguém ficar rico. É diferente. Então, mas o cristianismo entrou, politicamente falando, o cristianismo entrou na Índia e assim, se espalhou com o conceito de pobreza parecido com o conceito de renúncia. Então, as pessoas tinham aquele tipo de conhecimento novo para poder tratar. Então, toda essa história é tão assim intrincada, né? E a gente agora quando eu vi o nome Drishtadyumna, Drupada, que é o pai dele e também é o pai de Draupadi, posso contar a historinha do nascimento de Drishtadyumna também rapidinho.
Eu queria terminar antes da Devarut ir embora, mas ela já foi. Porque ela me disse que ia sair 5h30, saiu 5h25, ou 26. Bom, então, Drupada era e Drona eram dois meninos de Gurukula. Durante o estudo, se faz muita amizade, a gente sabe disso, companheiros de escola, né? Quando minha turma de faculdade se formou, não sei quantos anos era, já tem tanto tempo, a primeira comemoração de formatura, me convidaram, eu estava por aí pelo mundo não sei onde, e eu respondi que não ia poder ir, porque eu estava muito longe e tal. Boa viagem, Doralice. Obrigado por ter vindo. Então, quando ocorreu a cerimônia e tudo, terminou, aí a minha colega que tinha organizado a festa falou assim, só você e os mortos faltaram. Oi, né? Pesado, né? Só eu e os mortos, os que haviam morrido e eu, que tinha faltado para a cerimônia lá. Então, todas essas situações assim precisam ser encaradas sob diferentes pontos de vista. Um ponto de vista fundamental para se encarar as relações sociais é a etiqueta social. Esse é um ponto fundamental para quando se trata de qualquer tipo de relação. Guru-discípulo, discípulo-guru, irmãos espirituais, primos espirituais, tios espirituais, entrar no templo, sentar no templo, sair do templo, comer praçada, falar, gesticular, qualquer coisa que seja, a etiqueta tem que ser considerada. Não se pode deixar de considerar a etiqueta social, porque é ela quem traz a graça das relações sociais. Caso contrário, a gente sempre vai ficar desconfortável com a outra pessoa, sem saber exatamente o que deve e o que não deve fazer. Isso a etiqueta trabalha com a ética, né? A ética vai dizer o que deve fazer e o que não deve fazer. A etiqueta vai dizer como se deve fazer e como não se deve fazer. Então, em termos de etiqueta, nós estamos assim muito bem servidos com a etiqueta ocidental, com a etiqueta védica, com a etiqueta também Vaishnava. Então, Drupada e Drona eram colegas de escola, de Gurukula, e eles fizeram uma amizade muito grande. Só que Drona era muito rico. Ele vinha de uma descendência, que aqui foi falado, eu já nem lembro mais o nome do pai dele nem nada, mas foi falado que a família dele, Drupada já herdou da família um grande reino. E o filho dele, na verdade, Drupada herdou um grande reino e estava... Drupada era uma criança sendo treinada no Gurukula para herdar um grande reino, tá? Ele é rico de família já. E Drona também era um menino, também estava no Gurukula, e no Gurukula os dois fizeram amizade, mas Drona era brahmana. Os brahmanas geralmente não têm muito dinheiro, geralmente são pobres. Então, eles fizeram uma amizade no Gurukula impressionante, até o ponto de irem juntos para diferentes missões dadas por Drona, dada pelo mestre deles. Eles faziam juntos, sempre trabalhavam juntos, fizeram essa amizade. Um dia, Drupada abraçou Drona e disse para ele: eu sei que você é um brahmana e eu sou um kshatriya. Eu sei que quando nós crescermos, eu vou ser muito rico, porque meu pai é rico, meu avô é rico, meu bisavô é rico, eu vou ser muito rico. E você provavelmente não vai ser rico, porque seu pai é pobre, seu avô é pobre, seu bisavô é pobre. Mas não se preocupe, amigo do peito. Você é meu amigo do peito. Tudo que eu tiver, eu vou dividir com você. Imagine. Aí o Drona disse: não fala isso. Você está falando isso agora, mas quando chegar na hora mesmo, você nem vai lembrar, você vai ter tanta coisa para trabalhar, todos aqueles
estados que você vai herdar de seu pai, lá de Panchala e tudo mais. Então, eu não estou interessado nisso. Para um Brahmana não é bom ficar pensando na riqueza que vai obter no futuro e se tornar milionário. Então, eu não quero nem pensar nisso. Não, mas tá falado. Tudo que for meu, eu vou dividir com você. O tempo passou. Se tornaram adultos, cada um foi para o seu grupo social, cada um se encaixou em sua faixa socioeconômica. E Drona, de fato, se tornou um Brahmana muito pobre, e Drupada, de fato, se tornou um grande rei muito rico. Um dia, Drona e a esposa, fazendo o planejamento familiar, disseram, bom, mas o orçamento não dá para ter filho. Então, ele disse assim, mas ela falou, você não disse que era amigo de Drupada, do rei Drupada, vizinho aqui do próximo do reino? Por que você não vai lá e pede uma vaquinha? A gente começa a nossa economia familiar com uma vaca. Se vem a vaca, eu cuido dela, eu tiro o leite, eu vou fazer leite desnatado, eu vou fazer iogurte, eu vou fazer tudo que for necessário para a gente vender e tal. E a gente vai comprar outra vaca, a vaca vai ter um bezerro, e assim a gente vai ter, de repente, a gente vai ter o que a gente precisa para ter um filho. Aí ele disse, uma boa ideia, eu vou lá. Aí ele foi até Drupada. Quando chegou lá, o porteiro viu como Brahmana pela roupa que ele vestia e tudo, e perguntou, o que você deseja? Ele disse, eu queria uma audiência com o rei Drupada. Disse, como é seu nome? Meu nome é Drona, nós fomos colegas de Gurukula e eu queria visitá-lo. Ele não está me esperando, eu não mandei nenhuma mensagem por WhatsApp para ele, mas ele não está me esperando, mas eu vim aí. Aí ele disse, por favor, sente aqui, senhor Brahmana, o recepcionista sentou. E o porteiro entrou para falar com o rei. Ele foi lá nos aposentos do rei e disse, tem um visitante que gostaria de falar com sua majestade. Tá? Visitante essa hora? Disse, é um Brahmana. Só podia ser um Brahmana, uma hora dessa, de pé, só podia ser um Brahmana, mesmo vindo aqui. Já sei também, né? Eles vão pedir alguma coisa. Os Brahmanas estão sempre pedindo, e eu já estou cansado disso, eu não vou dar mais nada a ninguém. Majestade, eu pedi para ele esperar como o senhor nos orientou, com a etiqueta. O senhor nos orientou para que mandasse sentar, servisse água. A essa altura ele já está tomando água lá, sentadinho, tranquilo. Então, se o senhor... Que resposta eu dou para ele? Eu vou atender, mas vai ser rapidinho também, não vou perder tempo com esses Brahmanas, não. Aí foi, chegou lá, aí Drona tenta dar o abraço, né, que eles estavam abraçados quando falaram, né? Aí vem Drupada e diz, que você deseja, o que você vem fazer aqui uma hora dessa? Quem é você? Disse, eu sou Drona, seu amigo de Gurukula. Lembra? Nós éramos amigos, muito amigos. Amigos? Como pode haver amizade entre duas pessoas diferentes? Isso é clássico do Mahabharata, essa fala dele. Como pode haver amizade entre duas pessoas diferentes? Amizade só existe em aqueles que são iguais. Aí ele... Bom, nós estávamos ali, comíamos juntos, lavava a panela junto, lavava o prato junto, aquela limpação todo dia, e passa pano, e varre, não sei o que. A gente fazia tudo isso junto lá no Gurukula e servia o nosso mestre. Lembra como nós servíamos? Eu nem lembro, não lembro de nada disso. Para mim, a minha realidade é outra, eu não lembro de você. Aí disse, mas o que você deseja? Eu disse, olha, é o seguinte, como você previu, eu me tornei uma pessoa muito pobre. E agora eu estou casei com Kripi, que é a irmã gêmea de Kripa, que também fala em algum momento, do capítulo anterior falou, que é a irmã de Kripa, a irmã gêmea dele. E eu me casei e nós temos uma família muito bem organizada, mas queríamos uma vaquinha. Eu disse, pois eu não vou dar. Não dou nada, não vou dar nada para vocês. E tem mais, eu tenho mais o que fazer, por favor, retire-se. Aí Drona sai. Agora, Drona recebeu o mesmo conhecimento que Drupada
no Gurukula. Conhecimento bramânico das escrituras para poder fundamentar a sua ocupação em termos de varna, de kshatriya. Mas ele recebeu o mesmo conhecimento, como Arjuna. Arjuna tinha tanto conhecimento que Krishna diz que o que ele falava são palavras sábias. Mas ele era um kshatriya, então ele conhecia toda a filosofia. E da mesma forma, Drupada conhecia tudo isso, Drona conhecia as mesmas artes. E aquela escola que eles estudaram era especializada, as escolas são especializadas. Aquela escola era especializada em artes militares. E Drona, como Brahmana, achou muito interessante a arte militar dos kshatriyas e aprendeu todas as técnicas de usar a espada, de usar o arco, de organizar as falanges de exército. Ele aprendeu tudo, mas não praticou, não ia praticar. Às vezes a gente gosta de alguma disciplina e depois escolhe outra especialidade quando está fazendo a faculdade ou estudando aí. E foi o que aconteceu com Drona, porque ele era um brahmana, ele não precisava praticar essas coisas. Ele foi praticar Agnihotra, todas essas outras coisas que são dos brahmanas, né? Mas ele sabia. Então ele saiu e a ira tomou conta dele. Quando ele cruzou o portal, saiu da jurisdição, da intimidade de Drupada, então ele ficou muito irado e disse: ele me humilhou, me tratou dessa maneira, quebrou o seu voto, ele é um kshatriya, ele não pode quebrar o voto dele. E eu vou ajudá-lo a recuperar, a pagar esta reação. Olha que maneira bramânica de falar, né? Eu vou ajudá-lo a pagar esta reação de ter quebrado o seu voto, de ter prometido e não ter dado. E eu vou montar uma escola de kshatriyas, vou treinar kshatriyas e esses kshatriyas vão lutar com ele. Eu não vou me dar o trabalho de lutar com ele, mas eu vou treinar pessoas para lutar. E colocou na internet, né? Instituto de Armas e Artes Militares. Dhritarashtra viu lá e disse: vou mandar meus filhos e meus sobrinhos estudarem nesse Instituto de Artes. E mandou todos os filhos dele, que eram 100, e mandou todos os sobrinhos dele, que eram 5, estudar nesse Gurukula lá, e os meninos eram todos colegas, todos amigos ali. Enquanto isso, aí eles passaram o tempo, se formaram. No dia da formatura, perto da formatura, o mestre Drona disse para eles, ali estavam quem? Duryodhana com seus irmãos, Arjuna, Bhima, Sahadeva, Nakula e Yudhishthira, os 5 Pandavas, estavam todos ali. Aí ele disse: em geral, quando se termina uma faculdade, tem um TCC, tem um trabalho de conclusão de curso. Eu vou dar para vocês um trabalho de conclusão de curso aqui. Eu quero que vocês saiam daqui, vão até Panchala, capital de Panchala, e conquistem o rei Drupada. Tragam ele vivo, ninguém pode matar. Ninguém pode matar ele. Aí Duryodhana levanta a mão: eu quero, mestre, eu faço isso. Ele disse: não, você é muito afobadinho. Quero uma pessoa mais uma pessoa mais autocontrolada. Arjuna será o líder dessa função. Aí que Duryodhana ficava queimado. Toda vez que um Pandava vencia ele em alguma coisa, ele ficava irado. É para vocês saberem por que é tanta intransigência na hora de tem a batalha ou não tem a batalha, né? Então ele foi, eles foram, Arjuna assumiu a posição de liderança e e eles iam conversando. A grande dificuldade nisso é que tem que trazer ele vivo. Se fosse para trazer morto, para chegar lá e matar todo mundo, a gente botava Bhima na frente e pronto. Mas como tem que trazer vivo, é delicado isso, né? Aí foram assim, chegaram lá, atacaram por todos os lados, entraram, pegaram Drupada. E quem pegou foi Arjuna. Dominou ele com as artes de luta corporal, dominou ele, algemou, né, com corda, e
e disse, não vamos matar, pode ficar tranquilo, nós não vamos matar, vamos levar você para o nosso mestre. Aí dominaram ele e levaram até o Gurukula. E Drona estava lá esperando, já estava até com postura de kshatriya, esperando que chegasse a galera trazendo Drupada. E eles trouxeram Drupada. E Drupada veio, aí de cabeça baixa, assim, como manda a etiqueta para um rei vencido, ele tem que escutar o que o outro rei vai dizer na postura, mostrando humildade. Então ele olhando para baixo, a Drona disse, pode levantar a cabeça e olhar para mim e dizer se você me reconhece. Então ele levantou a cabeça, olhou, ficou calado e disse, eu sou Drona, o mesmo que foi seu colega de Gurukula e que foi até o seu palácio pedir uma vaquinha. Agora, esses são que dominaram você, são os meus alunos do Instituto de Arte Militar que eu formei aqui agora. E eles trouxeram você aqui e você não cumpriu com a sua promessa e agora você vai cumprir com a sua promessa. Eu pedi uma vaca, você tem que me dar. Só que agora, eu não quero só uma vaca, não. Agora eu quero a metade geográfica do seu reino, com tudo que está dentro, porteira fechada. Você vai dividir Panchala, 50% vem para mim. Você pode ficar com os outros 50%. Eu sou um Brahmana, eu não estou interessado em domínio, eu só quero ensinar você. Aí, e ele é vencido. Então, nesse momento, Duryodhana fala, deixa eu matar ele, Guru, deixa eu matar ele. E ele, não, ninguém vai matá-lo, podem soltá-lo. E aí, ele foi passando assim, tipo corredor polonês, sabe? Ele passando no corredor polonês assim, e todo mundo... Ele sentia a vibração e ele foi embora, sozinho, sem ninguém. E ele foi pelo caminho... Quando ele foi vencido, que Arjuna levou ele, Arjuna não deixava ninguém tocar nele, porque tinha medo que alguém se descontrolasse e apertasse o pescoço dele. Mas então Arjuna foi... E cada vez que ele tentou reagir, porque às vezes a caminhada era longa, às vezes ele via como um grande lutador treinado pelo mesmo mestre que treinou Drona, ele via, ali dá para... Se eu me escapo aqui, eu saio pela esquerda ali, ninguém me pega mais. Então, às vezes ele ia ter uma reação e Arjuna dominava ele na maior classe, assim. Então, ele pensava, o que será esse guerreiro que eu não conheço? Eu não conheço esse guerreiro, ele é jovem, eu não conheço. O cara é demais, ele não me maltratou em nada, eu estou aqui inteiro. E ia caminhando e sempre ele admirava a postura kshatriya de Arjuna. E aí, em um dado momento, já cansado, né, assim, já perto de chegar, ele diz assim, puxa vida, eu vou sair dessa, mas eu queria, se eu tivesse uma filha, eu queria que se casasse com esse guerreiro. Aí imagina, né? Aí chega lá e tudo, solta, ele vai embora. Quando ele sai, ele diz assim, mas isso não vai ficar assim. Vou fazer um sacrifício para obter um filho que seja capaz de matar esse Drona. Aí vai e chega lá, chama todos os brahmanas da metade do reino dele, porque ele tinha perdido a outra metade, chama os brahmanas lá e diz assim, ficamos com uma grande herança, porque eu sou arquimilionário, eu dei 50% para o rei que me venceu, para o exército que acabou de me vencer, mas aqui nós vamos recuperar tudo muito em breve, eu quero fazer um grande sacrifício, agora vocês, meus brahmanas de confiança, façam um sacrifício para que eu possa ter um filho com a característica astrológica e a capacidade técnica necessária para matar o Drona. Aí os brahmanas viram o dia certo, aquela coisa toda, chamaram a esposa, perguntaram quando é que podia ser a vinda da criança, ela calculou, eles recalcularam, ajustaram tudo astrologicamente, fizeram a esposa fazer todo o banho de noiva, tudo que tinha que ser feito, o marido a mesma coisa, todas as instruções, todo mundo, todos os mantras, as métricas completamente corretas, todas as achamanias, tudo do mais alto nível.
E aí chega na hora da cerimônia, tem que estar presente o esposo e a esposa, e vem uma poção de líquida, e ele bebe, o rei bebe e dá para a esposa beber. Então é assim o ritual que faz com que eles possam conceber um filho. Então, mas ele tinha uma coisa na cabeça, né? Ai, se eu tivesse uma filha. Ai, se eu tivesse uma filha para casar com aquele guerreiro. A essa altura, ele já sabia o nome de Arjuna. Para casar com Arjuna. Ai, se eu tivesse uma filha. Ele desejando. E tinha que desejar um filho. E a esposa que foi orientada para desejar um filho, e ela dizia que o desejo do meu esposo seja satisfeito e eu ficarei muito feliz de ter um filho que possa vir com toda a saúde, toda a capacidade Kshatriya para dominar e vencer Drona. Ela estava totalmente concentrada. E ele pensando, se eu tivesse uma filha, casava com Arjuna. Bom, nasceram gêmeos, né? Um menino e uma menina. O menino era Drishtadyumna e a menina Draupadi, porque todos dois nomes relacionados com os nomes da família. Então nasce Drishtadyumna e nasce Draupadi. E aí, bom, a gente já sabe que depois Draupadi vai casar, né, com Arjuna. E Drishtadyumna, quando chega na idade escolar, Drupada manda para a escola de Drona. Porque ele viu, bom, quem me venceu foi Drona, meu filho tem que conhecer todos os segredos dele. Aí o menino vai, todo mundo sabia, né? Caiu, viralizou a notícia de que Drupada tinha tido um filho chamado Drishtadyumna, que nasceu com o sacrifício de matar Drona. Então isso da menina ninguém sabia direito. Também pela própria privacidade, isso não foi divulgado, mas do menino realmente viralizou. E aí a notícia chega, todo mundo sabia. Aí, quando chega no instituto, o secretário executivo do instituto, o secretário de lá, recebe o pedido de matrícula no instituto, recebe de Drishtadyumna. Aí pergunta, você é o jovem que tinha reservado vaga e tal, vou fazer uma entrevista aqui rapidinho. Nome da mãe, nome do pai. Quando ele diz Drupada, o secretário olha e vê que é Drishtadyumna, aí diz, tá certo, data do nascimento, tudo bem, vou levar para as considerações do nosso acharya, por favor, sente, espere. Vai lá dentro e diz, mestre, uma situação dificílima, olha só, Drishtadyumna, o filho de Drupada, quer se matricular para fazer o curso aqui com o senhor. Ele diz, filho de Drupada? Aquele frouxo? Filho de Drupada? Não se preocupem. Mas, mestre, esse menino tem o voto de matar o senhor. Quem matar que nada? Ninguém pode modificar, isso é um Brahmana falando, né? Ninguém pode modificar o momento da morte de ninguém. E não se preocupe, pode receber, eu sou um Brahmana, eu vou recebê-lo. Eu ensino artes militares, mas a minha formação é bramânica. Não se preocupe. Mas, mestre, não se preocupe, vai lá, pode matricular o menino. Matricularam. E a notícia também se espalhou, né? E Duryodhana, que já está formado, está sabendo. Agora, imagine o mestre agora está ensinando Drishtadyumna, né? Sempre foi, a natureza dele era, como dizem em espanhol, criticón, né? Criticón. Ele era tinha a natureza de encontrar erros nos outros, de encontrar defeito em tudo e encontrar erros nos outros. E criticar todas as pessoas, né? Então, imagine agora essa do guru, do nosso mestre, aceitou Drishtadyumna. E o tempo passou, e o Drishtadyumna se formou, aprendeu tudo, foi embora, deu Dakshina, tudo, e a essa altura Drona já está com não sei quantas vacas, já teve o filho se chamava Ashwatthama, estava todo feliz, tudo correndo bem,
aí vem a grande cisão do reino de Hastinapura. Os Pandavas e os Kauravas, assim chamados Kauravas, porque todos eram Kauravas. Foi falado do rei Kuru aqui, vocês perceberam? Até está lá, Kuru de Kurukshetra. Então, aí a grande cisão. De um lado, os Pandavas, do outro lado, os Kauravas. E aí vem Duryodhana indo de reino em reino, dizendo: vocês precisam me apoiar, meu pai era o filho mais velho, o tio Pandu ele entrou para o governo porque meu pai era deficiente visual, mas eu sou o verdadeiro herdeiro porque eu sou filho daquele que deveria ser o rei. Eu não sou deficiente em nada, pelo contrário, sou super competente. Então, você tem que ficar comigo. E os reis diziam: você faz um bom governo, tá aí, tá tudo bem, vamos aderir, vamos. E todos os reis importantes aderindo. Ele criou situações assim impressionantes. Até, eu não lembro agora para qual foi o rei, ele convidou o rei para vir ao seu reino com a comitiva. E ele calculou onde eles precisavam descansar. E não tinha dharmashala, não tinha hospedagem. Ele montou uma hospedagem, um acampamento, com todo tipo de comida, com todo tipo de bebida, com todo tipo de diversão própria para kshatriya, com tudo, um acampamento fenomenal, exatamente no ponto que aquele rei ia descansar. E quando ele chegou com todo o exército dele, com a comitiva que ia visitar Duryodhana, ele disse assim: eu não conhecia isso. Aí tinha: bem-vindo, rei fulano. Aqui esta é uma gracinha feita por Duryodhana para agradar o Senhor. Uma cortesia do rei Duryodhana para o seu descanso, o seu acampamento. Imagine, esse era o rei que tinha dúvida se iria. Por isso foi o rei que disse: eu vou até lá para falar com você pessoalmente. Eu não precisa vir, já recebia suas mensagens por seus correspondentes aí, seus mensageiros, mas eu vou aí conversar com você, porque essa é uma situação muito grave, vocês são uma família só. Aí esse rei foi recebido dessa maneira, e nesse momento, enquanto ele descansava, ele disse: realmente Duryodhana é um cavaleiro, acho que ele merece ser o rei. Imagina. E ele já foi, e chegou lá já dizendo: muito obrigado, majestade, por nos receber tão bem. Realmente o senhor é um cavaleiro digno de herdar o reino dos Kurus. Você é como o rei Bharata, como o rei Kuru, de pessoa de grande etiqueta, que conhece a filosofia, conhece a etiqueta, que nos recebe muito bem. Estamos em aliança. E aí, voltou, depois de comer de novo, um monte de coisa boa também lá, e aí voltou para o seu reino, e assim Duryodhana conquistou todos os reis mais poderosos, cujos exércitos eram mais numerosos de soldados. E levou, e assim vão para o campo de batalha de Kurukshetra. Chegam no campo de batalha de Kurukshetra, pegando o fio da meada, Duryodhana está observando o exército. Aí ele vê o seu inimigo, né? Sanjaya diz: Drishtatu Pandavanikam Duryodhana Stavastada Acharyamam Upasangamyan Rajavachanam Abravit. Aí o rei, isso é Sanjaya contando no Bhagavad Gita. Aí é o verso número 2 do capítulo 1, né? Aí ele diz, então Sanjaya diz: quando eles se reuniram no campo de batalha de Kurukshetra, Duryodhana observou o exército e então falou as seguintes palavras, dirigindo-se ao seu preceptor Dronacharya. Aí ele diz: veja aí, mestre, o que o seu inteligente discípulo, ele usa essa expressão para poder, sarcasmo, né, criticar ele. O seu inteligente discípulo fez. Ele é que organizou a falange do exército dos nossos inimigos, mestre.
falava assim para Drona, né? Imagine a atitude com o Guru, falar dessa maneira. Não se dirige uma palavra grosseira sequer para uma pessoa, em termos de etiqueta védica, uma pessoa mais velha, uma pessoa em qualquer posição de referencial. Não se dirige uma palavra grosseira. Imagine como ele estava falando para o mestre dele. Olha o caráter do personagem. Então ele fala isso e conta para Dhritarashtra. E aí ele se dirige a Drona, né, dizendo: seu inteligente discípulo, ele não diz o nome, ele sabia o nome, Drishtadyumna, famoso. Ele diz o filho de Drupada. Para que ele diz o filho de Drupada? Para tocar na raiva de Drona, na ira de Drona, no desejo de vingança, e Drona ficar forte para lutar, porque esse miserável vai agora ver, sabe? Mas não surge esse tipo de ira em Drona, não surge esse tipo de sensação em Drona. Bom, então assim a gente explica o nome de Drupada e Drishtadyumna que apareceram aqui, né? E é isso. Então, essas personalidades estão relacionadas com o Bhagavad Gita, porque Bhagavad Gita é parte do Mahabharata. É parte de uma seção chamada... Narayana, lembra? A seção do Mahabharata, cujos 18 capítulos correspondem aos 18 capítulos do Bhagavad Gita? Bhishma Parva. A seção que trata do duelo entre os dois exércitos. Quem é o elo entre os dois exércitos? Bhishma, o avô Bhishma. Então, que era o grande problema. Como Bhishma fica do lado de Duryodhana? Como Drona, nosso querido mestre, que Arjuna era o aluno predileto dele, porque aprendia tudo rapidinho. Como agora Drona está do outro lado. E aí o que é que Arjuna faz? Arjuna se dirige a Krishna e diz para Krishna: ó infalível, olha a diferença da abordagem de Duryodhana para Drona, seu mestre, para Arjuna, para Krishna, o seu mestre, né? E amigo. Ele diz: por favor, conduza a nossa quadriga até o meio dos exércitos, ó Achyuta, infalível, para que eu possa ver quem são os reis que ali estão desejosos de lutar. Então, Krishna conduz a quadriga, mira assim onde está Bhishma e bota bem na frente de Bhishma para Arjuna poder ver. Ele, né, se Krishna fosse manipulador e quisesse a guerra, Krishna ia fazer, colocar na frente dos exércitos, dos soldados mais anônimos, ou no máximo de Duryodhana. Mas ele coloca a quadriga bem frente a Drona, Bhishma, Kripa, que estavam ali, que eram pessoas de super importância. Karna também. Todos estavam ali, naquele momento, todos estavam agrupados, que era a elite, fazendo a elite da inteligência de Duryodhana, para tomar as últimas decisões antes da batalha. Então eles estavam ali assim reunidos. É isso, foi assim que surgiu. Então aqui estamos falando dessa galera que são descendentes de Ajamida, que é descendente de Bharata, que é descendente do Rei Puro, e assim o Bhagavatam está tratando desses temas atualmente. Esse é o terceiro capítulo, que vem muitos nomes. Vocês podem fazer essa lista, né, para quando forem ter filhos. Tem muito nome bacana aí, né? Muito nome bacana. E tem nomes que eu não vou especular, mas tem nomes que dá para especular pelo significado de algumas palavras que a gente conhece, mas todos os nomes têm sempre um significado, né? Como em português também tem Raimundo Nonato, por exemplo. Nonato significa não nascido, que foi recuperado de uma mãe já falecida e tiraram a criança de dentro, depois que a mãe já tinha falecido. Então, Nonato, que não chegou a nascer, mas estava vivo. Então, tem muitos nomes com significados, quase todos os nomes têm significado. É isso aí. Alguma pergunta? Comentário? Tem pergunta aí, Brasil, da sua galera? Não tem, não. Virtual? Eu tenho uma pergunta, Rodrigo.
se Dronacharya ele era um Brahma, né, virtuoso, um Brahmana virtuoso, se mesmo sendo um Brahmana virtuoso, por que ele ficou do lado de Duryodhana? Porque ele não, Bhishma sabia que Krishna, reconheceu Krishna e sabia que era o dever prescrito dele. Mas por que Drona apoiou Duryodhana e não Arjuna? Todos que apoiaram Duryodhana apoiaram por razões diplomáticas, por normas governamentais. Eles estavam comprometidos. Podemos analisar Sanjaya e Dhritarashtra. Sanjaya era um devotinho, mas ele trabalhava para o não devoto, que era Dhritarashtra. Então ele, mesmo na batalha, ele teve que ir a trabalhar, bater o ponto dele lá, entrou para Dhritarashtra, e Dhritarashtra, como a gente sabe, Dhritarashtra pergunta: o que fizeram meus filhos e os filhos de meu irmão Pandu quando se reuniram no campo de peregrinação de Kurukshetra querendo lutar? E aí Sanjaya vai responder. Então, todos eles estavam comprometidos por envolvimento diplomático, por armadilha diplomática de Duryodhana. Como até hoje a gente vê, né? Vamos fazer uma aliança com os partidos. Tal partido faz aliança com outro partido e depois eu dou um ministério para você. Você é candidato, foi candidato a presidente no primeiro turno, agora você não está mais candidato porque só tem o páreo entre outros dois. Me apoie, faça com que os seus eleitores votem em mim, que eu lhe dou uma posição dentro do governo. Você pode ser ministro, não sei das quantas. E isso existe, isso é diplomacia, né? Não está beneficiando. É isso. Então, é por isso. Então, eles estavam comprometidos. Todos estavam comprometidos. É claro que eles poderiam quebrar a palavra, que já era guerra entre família. A família estava fracionada já. Ele poderia quebrar, mas eles preferiram cumprir o dever prescrito. A noção de dever prescrito nos Vedas é muito forte. Muito forte. No Ramayana, por exemplo, Baladeva outro dia estava me contando o passatempo que ele está lendo no Ramayana. Todo um drama ocorre porque o rei da Charata prometeu para uma de suas esposas uma bênção, satisfazê-la do que ela quisesse. E ela disse: a única coisa que eu quero é estar com você, não quero bênção nenhuma agora não. No futuro, se eu precisar, eu peço. Quando ele ofereceu. E acontece que aí a coisa andou, ela teve filho, ele teve filho também com outras mulheres, outras esposas. Aí quando os meninos todos estão adultos, ela, influenciada por más companhias, ela chega a Charata e diz: lembra que você me prometeu me satisfazer no que eu quisesse, me prometeu uma bênção? Então, naquela época eu não precisava de nada, mas agora eu preciso. Aí Dashata: claro, meu bem, diga o que você quer, estou pronto para fazer. Sem nem imaginar o que ela queria. E ela diz: você está agora passando o reino para seu filho mais velho, Ramachandra. E eu o amo como meu filho, mas ainda assim eu queria que você passasse o reino para o seu segundo filho, Bharata, não para Ramachandra. Aí ele diz: mulher, isso não é possível. Aí ela diz: você prometeu. Aí, imagina, ele chegou a morrer por causa disso. Ele tomou todas as providências e ela fez... parece que eram 2 bênçãos. E ele fosse exilar. Eram 2 bênçãos. A segunda era: tudo bem, e para ele não atrapalhar o governo do meu filho, eu quero que ele seja exilado. Por quantos anos? 14. Por 14 anos na floresta. Ela fez tudo bem direitinho no plano dela. Então imagine, e ele cumpriu a palavra dele. E quando o Rama saiu, ele teve um infarto e morreu. Imagine que situação. E ela ficou viúva, e depois ela enlouqueceu no devido curso do tempo. História muito triste,
mas pelo cumprimento do dever. Outra história de cumprimento do dever. Agora que já passei do horário, vou mais 5 minutos. Vocês concordam? Sim. Temos que ser democráticos. No meio da batalha de Kurukshetra, no começo da batalha de Kurukshetra, a mãe, a rainha Kunti, tinha os seus 5 filhos Pandavas, mas ela tinha tido um filho quando era solteira, que é Karna, que ela nunca assumiu a maternidade e tal. E o menino foi criado por outro, e tinha o trauma de não conhecer os pais, não conhecer a mãe, e tudo foi criado por outro, sabia que era filho adotado, adotivo, mas não conhecia a mãe e o pai. Tudo que ele queria era conhecer a mãe. Então, quando ia começar a batalha e ela foi informada de que Karna, o filho dela de solteira, estava no bando de Duryodhana, ela disse: eu vou falar com ele. Aí ela vai até o campo de batalha lá e diz: eu queria falar com você. E ele: pois não, estou me arrumando aqui. O que a senhora deseja, grande rainha Kunti, mãe dos Pandavas, né? Aí a etiqueta manda respeitar uma mulher, uma senhora, uma rainha, mãe de pessoas da mesma geração, é mãe. Então ele estava ali tratando ela com o nível de etiqueta mais refinado. Aí ela diz assim: eu queria lhe dizer uma coisa, eu venho acompanhando toda a sua trajetória e sei que você tem um desejo muito grande de conhecer seus pais, saber quem é sua mãe e tudo, e eu sei, posso lhe dizer sim, estou todo ouvidos, pode me dizer, estou muito interessado. Aí ela diz: eu sou sua mãe. Aí ele fica super feliz, porque reconhece a sua origem, sabe, eu sou um Pandava, eu sou um da família. Ele fica super feliz, mas ao mesmo tempo ele fica revoltado. Por quê? Para que você compreenda o dever prescrito. Porque ele diz para ela: ó mulher, a reação dele para ela foi assim, chamou primeiro rainha, tudo na hora: ó mulher, por que você me deixou para falar isso comigo justamente agora que eu sou obrigado a matar os seus filhos? Aí ela disse: como sua mãe, eu venho lhe fazer um pedido, que não mate meus filhos. Aí ele disse: eu não posso, eu estou comprometido com Duryodhana. Ele foi a única pessoa que viu o meu verdadeiro valor, que reconheceu o meu verdadeiro valor. Nem Bhishma, o avô de toda a juventude dessa região, nem Bhishma reconheceu o meu valor, mas Duryodhana sempre reconheceu o meu valor. Eu não posso, eu estou comprometido com ele. Peça outra coisa. Então ele disse assim: eu posso, só posso lhe prometer, na verdade, ele diz, eu só posso lhe prometer que quando a guerra começou, você tinha 5 filhos. E quando a guerra terminar, dependendo de mim, você continuará com 5 filhos. Eu não matarei nem Yudhishthira, nem Bhima, nem Sahadeva, nem Nakula. Mas se eu tiver a oportunidade, eu mato Arjuna. Aí ela sai, triste, né? Chorando e tudo. Em um dado momento, Karna, na luta, já depois do Bhagavad Gita, já não sei qual era o dia, antes do 13º. Então ele entra em debate corpo a corpo com Yudhishthira. E ele podia matar Yudhishthira, ele domina Yudhishthira. Aí ele, cheio de raiva, diz assim: seu Brahmanazinho, que é uma ofensa chamar um kshatriya de Brahmana, né? Seu Brahmanazinho, sai daqui, frouxinho, vai embora daqui. Não é assim que os meninos brigam? Sempre quando estão fazendo bullying um com o outro, né? Menino é terrível. Sai daqui, vai para casa, vá para o acampamento. Tu tira todas as armas dele, tira a quadriga dele e manda ele para o acampamento. Mas ele não tinha outra coisa a fazer a não ser ir para o acampamento. Aí o Yudhishthira vai. Aí chega no acampamento, não tinha ninguém, todo mundo na guerra, todo mundo lutando. E ele andando de um lado para o outro, enraivado, sem arma, sem quadriga, sem cavalo, sem escudo, sem nada, predisposto a ser assassinado a qualquer momento.
andando assim, aí a notícia corre, né? Duryodhana foi vencido por Karna e está no acampamento. Está no acampamento. Aí Yudhishthira diz, Krishna diz Arjuna diz a Krishna, Krishna, por favor, conduza sua quadriga para o acampamento. Eu quero ver o que aconteceu com meu irmão. Yudhishthira. Aí Krishna leva. Chega lá, aí Arjuna desce da quadriga, todo fortão. Aí Yudhishthira, me dê boas notícias. Diga que você matou Karna para se vingar do que ele fez comigo. Aí Arjuna diz, não matei ninguém. Eu vim aqui saber como é que você perde para o Karna. Como é isso que você tem um combate com o Karna e perde? Não dá para acreditar. Irmãos, né? Um desafiando o outro, ofendendo o outro. Né? Aí eu disse, não me diga que você ficou sabendo que Karna me venceu e ao invés de ir atrás de Karna para matá-lo, você vem atrás de mim para me criticar. Não me diga isso. É melhor que você largue esse seu tal de arco Gandiva do que daqui para frente é melhor que você largue esse seu arco Gandiva. Para que ele disse isso? Porque Arjuna tinha um voto. Eu vou andar sempre com meu arco. O dia que alguém disser largue o arco, eu mato com o arco. Imagine, né? Isso é dar arma para a criança. Foi o pai dele que deu para ele, né? Foi lá Bom, aí ele tinha esse voto. Quando o irmão... Isso o Krishna está do lado, né? Ouvindo. Aí... Aí Yudhishthira, Arjuna pega o arco Gandiva e aponta para ele. Aí Krishna, para. Que história é essa? Você vai matar seu irmão? Vou. Por que você vai matar seu irmão? Porque ele mandou eu largar meu arco. Não acredito. Está rolando a maior guerra lá. Vocês dois, os principais, aqui. Agora um vai matar o outro aqui. Era só o que faltava. Krishna ficou zangadíssimo. Vou contar uma história. Depois você mata seu irmão se você quiser. Aí Krishna, vou contar uma história. Aí, vocês querem ouvir a história? Isso é para de noite, não é para de manhã, que a gente tem japa para cantar. Mas vamos lá, vamos na história. Não para, né? Aí Krishna conta essa história para Yudhishthira e Arjuna, quando Arjuna está com um arco em mãos para só apontar e matar seus irmãos. Aí Krishna diz assim, havia um Brahmana que fez um voto de nunca mentir. E ele não mentia e passou toda a sua vida, ele era muito famoso, todo mundo amava essa pessoa, ele era muito bem sucedido, até que ele ficou mais idoso e foi para um morro, fez uma choupana no morro, um ashram, lá, um kutir, ali ele se sentava e meditava, voltado para o sol nascente e vivia de uma maneira muito simples como yogi, as glórias de ter sido uma pessoa que jamais mentiu. Aí um dia, alguns assaltantes passaram correndo pela frente por baixo do morro, em frente do seu kutir, e se esconderam atrás de alguns arbustos ali. E ele estava lá cantando japa, né? Aquela japa que às vezes a gente vacila, né? Hare Krishna. Olhando os rapazes, os assaltantes se escondendo lá, né? Aí daqui a pouco vem outra pessoa que estava correndo atrás dos assaltantes e chegou naquele ponto assim, olhava para um lado, olhava para o outro, e ele lá, Hare Krishna, cantando japa, tranquilo. Aí o cara disse assim, descobri agora quem vai me dizer onde ele está. Se souber, vai me dizer, porque eu nunca disse uma mentira, não é possível que vai falhar agora, vai mentir exatamente agora para mim, que eu quero pegar esses caras e matar. Aí vai até lá e diz assim,
Senhor, eu queria lhe perguntar se você viu algumas pessoas passando por aqui. Acontece que eles são assaltantes, mataram pessoas e assaltaram lá na vila e provavelmente eles vieram se esconder por aqui. O senhor sabe onde ele está? Estão ali, ó, atrás daquelas árvores ali, né? Aqueles arbustos ali. Tudo escondido ali abaixo. Aí o cara vai lá e não é assim não tinha, não era forma de... Vai lá e devasta todos os assaltantes. O tempo passa, o velhinho Brahmana morre e vai encontrar com Yamaraj no portal da morte. Então ele chega no portal da morte, todo feliz, nunca disse uma mentira na vida, viveu uma vida perfeita, de bondade, dever prescrito, cumpria todos os deveres prescritos, fazia tudo e ainda por cima nunca disse uma mentira. Aí Yamaraj diz assim, você chegou, né? Já estava observando que você estava para chegar mesmo, já era tempo, né? E que bom que você está aqui e tal. Ele disse, vim aqui agora para os benefícios de toda a minha vida, bem sucedida. Sim, eu sei, está aqui no meu computador, né? Eu tenho aqui toda essa lista de coisas boas que você fez, todas as atividades piedosas que você fez. Mas o interessante, viu? Aqui tem uma coparticipação sua em 5 homicídios. Eu? Não, eu nunca menti, vou mentir agora para o senhor? Eu não fiz isso, eu não matei ninguém. Não, diz aqui, coparticipação. Você apontou onde estavam os assaltantes e a pessoa foi lá e matou. Então você tem uma coparticipação aí. Então, mas eu tinha um voto, Yamaraj. Eu tinha um voto de não mentir. Como podia quebrar o meu voto? Bem, você escolheu não quebrar o seu voto. Isso é Krishna contando a história para Arjuna e Yudhishthira, tá? Tudo bem? Aí, nesse momento, quando chega nesse ponto que eu acabei de dizer, você escolheu não quebrar o seu voto e você, para não dizer uma mentira, e agora você está aqui na ficha como coparticipante de 5 pessoas. Aí não tinha saída, então Krishna naquele momento disse, então, eu contei essa história, Arjuna, agora você decide se você quer quebrar seu voto ou quer matar seu irmão. Dá as costas e sai. Krishna dá as costas, uma atitude muito importante para quem aceita, para quem acabou de aceitar Krishna como mestre espiritual, né? Há poucos dias atrás, aceita Krishna como mestre. E agora o mestre dá as costas e sai e deixa lá. Tome, a decisão é sua e você faz o que você quiser. Imagine. Aí ele resolve quebrar o voto, né? Desculpa aí, irmão. Desculpa aí. Vamos à luta, a missão é mais importante do que outra coisa. A missão do mestre espiritual, vamos lá, a missão é mais importante. Vamos lá, amigo, vamos lá, irmão. Desculpa aí. Aí, pronto, acabou, né? Acho que acabou o repertório já. Pois é, essas personalidades tem tudo isso. Quem conhece a literatura nos seus detalhes, imagine o que pode contar para vocês, né? Imagine uma avó, um avô védico contando essas histórias. Sabe como é que essas histórias, como vive uma vila védica? Uma vila védica não tem televisão, não tem internet, não tem nada disso. Os mais velhos, à noite, se sentam e para contar Mahabharata, Ramayana, nas grandes escrituras. E, no meio da contação da história, eles dizem, vamos fazer agora um teatro daquilo? Aí vai dizer assim, Samira vai ser a Rainha Kunti. Aí o Balai vai ser Yudhishthira. Aradhana vai ser Arjuna. Aqui, faz de conta que você tem um A. Aí começa toda a história e eles fazem, todo mundo bate palma. Vai ter. Agora, de outro quadro da novela, vamos fazer. Agora, Duryodhana falando. E assim, eles fazem teatro improvisado. Assim. Sabe quem faz isso na nossa atualidade? Qual o devoto do movimento Acharya que faz isso? Jayapataka. Jayapataka Swami.
Quando tem assim, como sempre, ele reúne milhares de pessoas, ele conta uma história de Chaitanya Mahaprabhu, que é a especialidade dele, e depois ele diz, vamos fazer um teatro, levanta você. Eu desconfiava quando eu vi, foi tão bem feito que eu desconfiava que Maharaj já tinha treinado antes as pessoas. Mas quando foi em Nova Gokula, eu vi improvisado. Disse, quem quer fazer um teatro? E aí ele mandou todo mundo levantar e levantou um devoto que eu sabia que não tinha sido treinado nem nada. Bem legal, é bem interessante isso. 6h23. Quando o gato não está em casa, os ratos fazem a festa. Maharaj saiu, né? Então, eu aproveitei que a Lakshmi Priya estava gostando, porque eu via que ela estava rindo. Não sei se vou em frente agora, vou em frente. Desculpem aí, mas é parte desse grande festival do Vyasa Puja de Maharaj. Está sendo ainda um momento super importante de Sadhu Sangha. Sadhu Sangha é exatamente isso, quando existe um tema sátrico, um tema de conhecimento, um tema de verdade, sat, que possa ser compartilhado entre todos. Sadhu Sangha não é para gozo dos sentidos, Sadhu Sangha não é para simplesmente relaxar e descansar entre devotos. Sadhu Sangha significa uma associação baseada em temas eternos, Sat, não em temas que são temporários, como os temas relacionados com o gozo dos sentidos, que tem começo, meio e fim. Então, obrigado a todos vocês por escutarem agora essa longa aula. Acho que deve ter mais de 10 anos que eu não dou uma aula de 1 hora e tanto, né? 1 hora e tanto. E agradeço toda a atenção de vocês. Muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada.